Olá amigos, o programa Um Lugar no Vale dessa semana é especial. Estamos aqui na Barra do Dudulha, divisa entre os vales do Taquari e a Serra do Botucaraí, para contar um pouco da história do combate do Fão, episódio acontecido em 1932. Há 84 anos, em 12 de setembro de 1932, ocorria o combate do Fão, na Barra do Dudulha, na época divisa entre Lajeado e Soledade, hoje em área pertencente aos municípios de Fontoura Xavier, Pouso Novo e Progresso. Nesse dia, houve o encontro das tropas dos revolucionários e do governo, durante a Revolução Constitucionalista, eclodida em São Paulo em julho daquele ano. O objetivo era depor o presidente Getúlio Vargas, que governava sem Constituição. A Revolução contou com adesões no Rio Grande do Sul. Dos vales do Rio Pardo e do Taquari, diversos contingentes de voluntários se prepararam para integrar as forças de Soledade quando descessem a serra rumo a Porto Alegre. A historiadora e professora Janaíne Trombini traz um relato do episódio. Janaíne, o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Bom, a Revolução de 32, então, ela inicia em São Paulo, em 9 de julho de 1932, aonde em 1930, Getúlio Vargas, então, vai concorrer à eleição, né, do governo aqui no nosso país, só que cada 4 anos ficava no poder um mineiro ou um paulista. Em 1930, então, Getúlio Vargas é lançado, né, candidatura, com apoio de Minas Gerais, aonde os paulistas vão ficar um pouco revoltados, né, com o Luiz Carlos Prestes. Nesse tempo, então, ele perde a eleição para Luiz Carlos Prestes e ele toma o poder, né, prometendo, então, ao país uma nova Constituição. Né? Aquela última Constituição era de 1891 e ele entra no poder, passa um ano, passam 2 anos. Em 1932, então, um grupo de revolucionários, né, apoiados por Luiz Carlos Prestes, vão então formar um grupo contra Getúlio Vargas, formando então uma coluna, né, que vai se tornar então depois contra Getúlio Vargas, a Revolução de 32. Ele vai continuar no poder, essas pessoas vão sair do governo, vão voltar para o Rio Grande do Sul, né, como Lindolfo Collor, né, Batista Luzardo, e vão formar pequenos levantes em todo o Rio Grande do Sul, inclusive, né, no município de Soledade. Então são grupos de pessoas que vão estar contra Getúlio Vargas a favor de uma Constituição. E quando é que o Vale do Taquari, quando é que a região aqui entra nessa história? Bom, o Vale do Taquari, né, aqui a gente está num local que é uma divisa entre o Vale do Taquari de um lado, né, e aqui onde nós estamos então é o Vale do Botucaraí, que pertence à Fontoura Xavier. A Revolução de 32, ela inicia, né, o combate do Fão no município de Soledade, dia 1º de setembro, né, então lá em São Paulo, 9 de julho, aqui 1º de setembro, onde o grupo de políticos, né, liderados por Candoca, do Partido Libertador, vai formar então um levante, né, em torno de 1.500 homens, que vai passar a ser de Soledade, né, Espumoso, vai passar por Barros Cassal e vai chegar e vai se acampar aqui nas margens do Fão. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter no município de Encantado, um pequeno levante, vai ser formado também por um grupo de políticos lá, do Partido Libertador Republicano, também com pessoas do município de Mussum. E em Lajeado também vai ser formado um pequeno levante, né, comandado por Mário Lamper, né, que vai ser um político muito forte também lá. E ele vai estar, então, organizando um levante que vai a Campo Branco. Campo Branco pertence ao município de Progresso, que fica do outro lado do rio aqui. E esse grupo que vem de Soledade está acampado, então, aqui nas margens do Rio Fão. Quando eles ficam sabendo, né, que esse grupo já vai ser liderado, né, por algumas pessoas, no município de Fontoura Xavier, na época Guamirim, vai ser comandado, então, por João Pinto dos Santos, que é, então, a favor de Getúlio Vargas, né, e não contra a Revolução de 32. Ele vai, então, saber que essas pessoas estão acampadas aqui nas margens do Rio Fão. E ele vai, então, mandar um corpo da Brigada Militar para estar prendendo, né, reprimindo esses combatentes que vão estar aqui nas margens do Fão. Quando esse grupo de Lajeado fica sabendo, né, sobre isso, eles retornam a Lajeado, eles não chegam a vir aqui a se juntar com esses 1.500 homens. E é quando, então, estoura na madrugada do dia 12 para o dia 13, então, aqui a Revolução de 32, né? Então, ela vai acontecer principalmente com pessoas de Soledade, Espumoso, Barros Cassal, do Guamirim, contra Getúlio Vargas, que vai ser um confronto, então, aqui nas margens do Rio Fão. Por isso que é o nome Combate do Fão, né? Em função do Rio Fão, que fica próximo aqui dessa planície. E como é que se desencadeou, enfim, como é que terminou o combate do Fão?
Bom, o combate do FAO, então, através da minha pesquisa, a gente fez trabalho em arquivo, né? Também trabalhou com história oral, com um ex-morador daqui, que era uma memória viva, com filhos de combatentes, né? O combate do FAO, então, ele durou em torno de 10 horas, um confronto direto, né? Mas um confronto mais de armamento, depois tem umas balas ali para mostrar para vocês, que foram encontradas aqui nessa planície. A tropa do Candoca, ela ficou acampada, como eu disse, aqui nas margens, acima desse moro. Então aqui ficou alguns tenentes para vigiar, né, sitiar esse local para que não chegasse essa tropa do governo, né, eles sempre estavam muito preocupados. E aí a tropa do governo chega pelo município, né, de Pouso Novo, fica também no outro morro do outro lado e começa então a se atirar, a estourar o fogo, né, como se diz nos depoimentos. Eles se atiram de um lado para o outro, né, aqui é um lugar bem plano, mas ele tem muito morro, então dava muito eco. Existiam famílias que moravam por aqui que passaram muito medo, né, inclusive. Então eles começam a se atirar, a tropa do Candoca fica sem munição, né, porque eles assaltaram o corpo provisório de Soledade e pegaram todo o armamento. Não era muito armamento em comparação com a tropa do governo. Então eles começam a se confrontar, o Candoca fica sem munição, a tropa dele, né? Muitos ficaram mortos aqui, não se sabe ainda a quantidade correta. Nós temos aqui o cemitério, né, que é um marco da Revolução. Uns dizem que tem 7 pessoas, outros dizem que tem 6, uns dizem que tem 13, né, outros dizem 500, 300. Então não há assim uma comprovação de quantos corpos se tem, né? Na paróquia de Vila Fonte, já comentou também, tem alguns registros, mas somente do lado do governo, né? Então não se tem assim do lado da tropa do Candoca realmente quantas pessoas tem que faleceram por aqui, né? Histórias também que muitos foram arrastados, fuzilados, muitos ficaram feridos, mas são dados que ainda faltam ser constatados, né? Então o Candoca, a tropa dele acaba regredindo, né? Acaba fugindo entre os morros, né? Entre o rio também do Dúlia, que é do outro lado aqui que faz fronteira com a localidade. E ele acaba fugindo, né? E eles conseguem contato com ele em Guaporé. Lá em Guaporé eles assinam então um acordo, aonde ele deve devolver então uma parte das terras, que ele era um grande fazendeiro de Soledade, e grande parte do valor em munição que ele assaltou do corpo provisório no município de Soledade. Então, na verdade, aconteceu um acordo e ao mesmo tempo também acabaram fugindo, né? Para essa revolução terminar aqui. É um marco muito importante para vários municípios, né, que envolve o Vale do Taquari, também no Botucaraí, mas é uma grande pena que acaba um pouco esquecido, né, pelas pessoas que conhecem um pouco e que lutam por essa causa de estar divulgando, né, esses dados aí do combate do FAO. Janaíne, tu também tem um livro, né, que sobre a história, um livro de tua autoria. Sim, este livro então foi ano passado, depois então de 6 anos praticamente aí de formada, né, de pesquisa. A Prefeitura de Fontoura Xavier me incentivou muito, né, para fazer esse livro. Então foi junto com a Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier e com a Semana do Município, dos 50 anos do município de Fontoura Xavier, ano passado, dia 14 de julho, foi lançado então o livro na Semana do Município, aonde esse livro então, a grande parte ficou no município para doação para as escolas, né, para conhecer um pouquinho mais então sobre uma história que é do município, né, que é de Fontoura Xavier. E juntamente depois, então, a gente fez palestras em escolas para contar um pouquinho também para os alunos em função deste livro. Então, o livro é uma parte do meu TCC, trabalho de conclusão, né, pela Univates, aonde tem várias informações de arquivo, né, de entrevistas, contando então desde o começo do combate do FAO até toda a formação dele aqui nas margens do Rio Fão. Janaíne, seguidamente são encontrados, né, alguns vestígios da Revolução do Combate aqui na Barra do Dudulha. Sim, nós morávamos aqui perto, né? Eu morei aqui até os 17 anos, meu pai tinha plantação de fumo aqui nas planícies do Fão, e seguidamente quando ele lavrava a terra, encontrava algum material, né? Que são então restos, vestígios de balas, né? Então nós temos bala de revólver, né? Que foram encontradas aqui, então tem uma estourada e uma outra aqui que não está estourada. Nós temos também bala de metralhadora, né? Que foram encontradas algumas aqui, essa ela é bem pesada, né? E aqui algumas outras, então, de fuzil, né? Então, essas duas, elas não estão estouradas, né? E uma outra aqui que está estourada. Então, quando eu estava pesquisando no município, aqui na região, eu fui até Porto Alegre, né, no Museu Militar. Lá tem todas as mesmas balas que eram dessa época, né? Não quer dizer que são as mesmas, mas dá para te identificar o que é metralhadora, o que é fuzil e o que é revólver, né? Então a gente consegue já ver que teve sim, estouraram algumas aqui, outras ficaram depois, né? E que os 3 tipos de balas
tinham entre os combatentes. Também tem pessoas que ficaram depois, ajuntaram, né, o Edson e seus familiares, algumas espadas, né, que também tem no livro algumas imagens que estão ao poder de uma pessoa de Progresso, e outra no município de Bairros Cassal, né, que ficaram por aqui. Então teve confronto com bala, munição, e também não teve confronto direto, mas eles tinham junto espadas, né? Então são vestígios que ficaram aí do combate do Fão. O prefeito de Fontoura Xavier, Thiago Zanotelli, destaca a importância do combate para a história do município. Prefeito Thiago, o que representa o combate do Fão para o município de Fontoura Xavier? Isso é um fato histórico que desde setembro de 1932 teve essa grande batalha do Fão, que iniciou em Soledade e se encerrou aqui, que marcou muito para o nosso município, e nesse local aqui é um local histórico, que tem a história, até uma história que foi contada pelo aquele livro, que a autora a Janaína Trombini ela fez, que é uma história muito bonita dessa batalha aqui, que representa aí a luta dos povos em 1932, e aqui onde nós estamos agora, um local, é um marco, um fato histórico desse combate. Atílio Colete lutou ao lado dos combatentes em 1932. Seu filho, Alci Colete, gravou um depoimento do pai há 30 anos. Atílio Colete faleceu em 12 de dezembro de 1992 em Espumoso, no Rio Grande do Sul. Às 8 horas, eles bateram no campamento e deram a descarga, né? 8 horas já era noite, era inverno? Não, era noite. Era noite. Mas enquanto que eles lá vieram até ali nós chamar, e nós pegamos os cavalos e subir, chegamos lá, estava clareando o dia. Ali já estava encerado o fogo, tanto de um lado como no outro, né? Os dois Fogo lados. é fogo. Mas eles tinham mais força, né? O nosso pessoal terminava a munição e treinava se escapar. E o Candoca enfiou o cavalo dele lá, ele desceu para o outro lado do rio e nós descemos para o lado de cá. Lá na altura... Esse rio era o Fão ou era o outro rio? Era o Fão e o rio do Duia. O do Duia. Abaixo da barra. Da barra? Ah, para baixo da barra já, então. Da barra. Sim, abaixo da primeira barra. De lá descemos, o Candoca desceu para o outro lado, nós para o lado de cá, e descemos. Passemos ali na Vila Fão, paremos um pouquinho lá, lutando mesmo pelo meio-dia, quanto muito. Meio-dia que deu tiroteio cerrado mesmo. Deu cerrado mesmo, foi de manhã. De manhã. E eles tinham bastante força? Tinham bastante soldados, não? Tinha que ter, não. Eles tinham. Tinha que ter uma turma boa. E vocês tiveram alguns companheiros que morreram, não? No nossos companheiros, no outro dia subiu lá, até o padre aí do fundo foi lá. Eu tinha os primos lá perto, foram lá ver também. Que não estava inteirado lá, tinha 5. Sim. E esses 5 que não inteiraram eram porque eram revolucionários. Ah, tá. E deve ter morrido também pessoal da força do governo. Aquilo morreu muito, diz que tinha 5 covas. Fora o que eles levaram embora, né? Porque eles mataram muito, tinha gente de grande prestígio. De posição. E mataram. Não, é que os revolucionários tiravam para matar mesmo. Faziam Pontaria, pontaria. até que tem munição, era tudo. Na Barra do Dudulha, resta um pequeno cemitério onde estariam sepultados combatentes dos dois lados. De acordo com depoimentos que atravessaram gerações, o número de mortos no combate é uma incógnita. Alguns falam em 6 mortes, outros em mais de 100. Conta-se também que uma caixa com armas estaria no fundo de um poço no Arroio do Dulha, nas proximidades de Picada Castro. Ainda hoje, são encontrados vestígios do episódio, como espadas e balas de fuzis. Muito bem, esse foi um lugar do Vale dessa semana, mostrando um pouco sobre o combate do Fão. Na próxima semana, estaremos aqui na TV Informativo de algum lugar do Vale do Taquari. Até lá!
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.